Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. O episódio que eu conto hoje aconteceu no início dos anos 2000. Naquele momento, por conta de uma colaboração com um parceiro industrial, nós estávamos muito interessados na previsão do comportamento de uma certa variável ao longo do tempo, com auxílio de ferramentas matemáticas. Eu abro um parêntese aqui apenas para chamar a atenção de que fazer previsões sobre o comportamento de variáveis normalmente é muito importante no ambiente corporativo, industrial, comercial, porque permite antecipar a solução de problemas que eventualmente vão se manifestar no futuro e também permite garantir a qualidade do produto ou do serviço que é colocado à disposição da sociedade. No entanto, naquele momento, nós fomos muito desencorajados a executar essa atividade por colegas com os quais conversamos, com base em dois argumentos principais. O primeiro era de que o comportamento daquela variável seria muito complexo e quase imprevisível, e o segundo argumento era de que os efeitos se manifestavam ao longo de tempos muito longos, de maneira que a variável estava sujeita a muitas perturbações, o que dificultava o tratamento matemático. Segundo esses colegas, esses temas haviam sido estudados em testes industriais e relatórios realizados alguns anos antes, que davam suporte a essas teses. O problema é que ninguém sabia onde estava esse relatório e que dados eram esses. Depois de muitos meses, nós finalmente encontramos o tal relatório que dava suporte àquela construção teórica que foi feita naquele ambiente industrial. E o relatório apresentava simplesmente 4 pontos resultantes de um teste industrial que havia sido feito no passado, que haviam sido amostrados ao longo de um dia com intervalos de amostragem de 8 horas. No teste, a gente observava que o segundo ponto estava abaixo do primeiro, que o terceiro estava acima do segundo e que o quarto estava abaixo do terceiro. E esse padrão de comportamento é que justificava aquela tese do comportamento complexo e do comportamento que se manifestava ao longo de um tempo muito grande. No entanto, o que o relatório não dizia é que aquelas variações, em verdade, estavam no limite da precisão experimental. E o que o relatório deveria ter dito era que a variável tinha se manifestado de forma constante naquele teste ao longo daquele dia. A conclusão possível era completamente distinta daquela que se tornou popular naquele ambiente industrial. Por conta dessa observação, nós finalmente recebemos a autorização para fazer alguns testes na planta industrial. E após a execução desses testes, o que nós observamos de fato era que o comportamento da variável era muito simples e muito previsível, o que permitiu o desenvolvimento de ferramentas matemáticas de previsão também muito simples, permitiu a implementação de um sistema de controle avançado bastante eficiente e, em verdade, construiu um novo discurso sobre o comportamento daquela variável. O que nós observamos aqui nesse episódio é que nós devemos sempre rejeitar as teses sem lastro, aquelas que são baseadas em dados que, por algum motivo, são ou desconhecidos ou não podem ser mostrados para o investigador ou para a pessoa interessada no tema. Com muita frequência, as pessoas e as corporações formam opiniões muito rapidamente sobre determinados assuntos, por conta da necessidade de propor soluções rapidamente para um determinado problema, de maneira que muitas vezes as teses construídas não podem ser de fato amparadas nos dados que não estão disponíveis ou que não são suficientes para
construir, embasar aquela tese, ou que simplesmente não dizem o que a tese construída em verdade fala. Por isso, rejeite sempre teses baseadas em fatos e dados que você não conhece ou que são escondidos de alguma forma de você. Como exercício, essa semana, o presidente da República, que mente muito e fala muita bobagem e que, em geral, costuma apresentar teses e fatos que não são amparados em verdade em dados reais, disse que o teste do Enem agora estava tendo a cara do novo governo, porque, em particular, os temas das redações no passado apresentavam ativismo político e exploravam os temas comportamentais. Em função dessas experiências prévias, e como eu não aceito teses sem lastro, fui observar e analisar os temas das redações nos anos anteriores. Eles estão disponíveis aqui na descrição do vídeo para você checar e tirar suas próprias conclusões. O que eu vi é que os temas das redações desde 1998 nada falam sobre ativismo político e nem exploram temas comportamentais, falando em verdade sobre temas genéricos que interessam a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Portanto, o que nós vemos aqui é que a tese construída pelo presidente não tem lastro e, no passado, nenhum tema de redação manifestou ativismo político ou explorou aspectos comportamentais como o presidente da República e esse governo federal querem que você acredite. É por isso que, uma vez mais, eu digo: rejeite as teses sem lastro, consulte os dados. E se os dados não podem ser mostrados para você, coloque a tese sob suspeita. Fique de olho vivo, vai ser bom para a sua carreira científica se você desconfiar de tudo o que você não vê. Um grande abraço e até o próximo vídeo.